Então vamos lá, gente. A aula como usar a inteligência artificial para melhorar os resultados de seu negócio. Então, um guia prático para empreendedores, gestores que querem dominar primeiro as finanças e aí aproveitar o poder da inteligência artificial para maximizar os resultados. Gente, o negócio é o seguinte: a primeira coisa que precisa ser dita, antes de eu entrar na introdução, quem não está mexendo com inteligência artificial está ficando para trás. Ah, Júlio, mas é muito complicado. Começa do zero, começa devagar, vai fuçando, porque realmente é muito bom. Se alguém está te dizendo, mas de vez em quando ela alucina, traz alguma coisa errada, o pessoal está ficando muito mecânico, só copiando e colando, isso não invalida os benefícios que ela traz. Eu estou usando o dia todo, ela tem me ajudado absurdamente. Nada que eu faço, eu simplesmente copio e colo, mas eu converso, interajo, eu avalio, e ela me faz ganhar um tempo absurdo em tudo que eu faço. É óbvio que você tem que ter um olhar crítico, nada que ela soltar você tem que considerar como a verdade absoluta, mas ela vai te encurtar muito tempo e você consegue fazer check de consistência e avaliar se as informações que ela está soltando, elas são confiáveis. Mas quando ela solta essas informações, gente, você vai ganhar muito tempo. E hoje eu só quero mostrar para vocês uma prova disso. Tá? Então, hoje o objetivo, eu vou dar uma pincelada boa de finanças, com algumas dicas sobre cálculo de lucro, algumas coisas que as pessoas fazem errado, e logo já entrar em como usar a IA para alavancar o lucro. Na prática, o que eu vou ensinar para vocês? É como fazer um plano estratégico para melhorar o resultado do negócio de vocês. Mas você pode fazer isso de uma maneira muito amadora, que já é melhor do que nada. É o básico do básico da IA e algumas pessoas já estão fazendo, mas ainda tem, por incrível que pareça, muita gente não faz nada. E eu já vou mostrar o resultado dessa versão amadora e já vou mostrar para vocês como ela já dá uma oxigenada no cérebro e já solta algumas coisas interessantes. Mas depois eu vou mostrar com alguns prompts avançados. O que são prompts, tá, gente? São comandos, né? Hoje, o grande segredo da IA é você ter a habilidade para soltar bons comandos. É impressionante. A partir do momento que você pega a familiaridade, começa a entender o negócio e consegue conversar de uma maneira mais profunda com a IA, as coisas que saem são fantásticas. Você consegue encurtar um caminho muito grande. Eu montei essa apresentação toda e todos os cases hoje. Eu tinha todo o esqueleto da apresentação pronto na minha cabeça, mas hoje eu montei o PowerPoint, eu montei os cases, eu melhorei os prompts, eu simulei com loja de roupa, depois simulei com padaria, melhorei mais ainda, refiz questionário. Gente, eu fiz hoje, o que eu fiz desde as 5 horas da manhã que eu estou trabalhando, eu teria que levar uma semana para fazer sem IA. A IA já está me ajudando demais. Então, por favor, eu quero muito convencer vocês que tem que tentar. Qual inteligência artificial? Gente, para esse trabalho aqui, para esse conceito de hoje, é qualquer uma dessas inteligências que a gente consegue usar como um chat, uma conversa. Então, vocês podem usar o Chat GPT, vocês podem usar o Gemini, vocês podem usar o Grok, vocês podem usar o DeepSeek, e tudo na versão grátis. Não precisa usar nada na versão paga. A versão paga, inclusive, do GPT, ela só é necessária para quem realmente usa uns recursos muito avançados, num volume de vezes muito grande, que é o meu caso. Ou para fazer artes, para fazer vídeo, para fazer imagens. Para quem usa poucas vezes, eu fiquei um bom tempo usando a grátis. E você tem as outras que também são grátis, por exemplo, a DeepSeek, que é chinesa. Então você pode usar várias outras. E legal, gente, dica que eu ia deixar para o final. Você pode usar os mesmos prompts, as mesmas informações em mais de uma inteligência, imprimir, ver as diferenças dos dois e, às vezes, o que eu faço. Está até num e-book que eu coloquei, que eu estou fazendo, que chama Engenharia de Prompts, né, que é como aprofundar cada vez mais esse livro. Depois eu vou colocar ele num preço muito simbólico para vender, mas você pega os dois resultados, coloca numa outra IA que você prefere, por exemplo, eu gosto mais
do ChatGPT. Você pega a resposta do Gemini, você pega a resposta do DeepSeek, você pega a resposta do GPT, coloca tudo depois num deles que você escolher e pede para ele consolidar, apontar as diferenças, listar as diferenças, você olha as diferenças, vê o que você escolhe e aí vai dando comando quando você sai com um bem bolado, que você sai com o melhor de cada uma das inteligências. Então, olha que legal. Isso é uma coisa que eu aprendi fazendo. Ninguém me ensinou essa técnica de fundir respostas de diferentes inteligências, desculpe. Então, essa já é uma técnica. Mas rapidinho, gente, a maioria já me conhece, mas para quem não me conhece, né? Eu sou o professor Júlio Reis, eu sou especialista há mais de 20 anos em gestão financeira, experiência corporativa em empresas de todos os portos. Já atuei no Brasil inteiro e em outros países com gestão, desde que eu entrei como trainee lá na Falcone, a maior consultoria de gestão da América Latina. Já treinei hoje, em 20 e poucos anos de carreira, mais de 1.000 gestores em todas as grandes empresas, em vários treinamentos, todos treinamentos autorais. Eu já desenvolvi treinamento de liderança para resultado, como alcançar metas, curso de formação consultores profissionais de gestão. Comecei com o curso grátis de virada financeira. Quem não tiver depois, lá no grupo, a gente compartilha o link, tá, Loriana? Compartilha o link tanto da comunidade, que é líder, ele é Clube do Líder, que é uma comunidade que fala de liderança com inteligência artificial, quanto na comunidade Virada Financeira. As duas são grátis e as duas eu compartilho conhecimento grátis. Na Virada Financeira é um curso de 1 ano grátis. É uma especialização em finanças pessoais. É uma metodologia que eu aplico gestão financeira de empresas na vida pessoal para melhorar o resultado de vocês. Por isso chama Virada Financeira. Tá, gente? É um curso que eu desenvolvi por propósito. E lá no Clube do Líder, que é uma comunidade que tem mais de 100 pessoas, a gente passa e-books, newsletter, insights de como usar a IA para liderar. Então, é tudo grátis, gente. Nós vamos colocar o link das duas comunidades, não deixem de participar. Além disso, eu sou conselheiro de empresas, sou mentor de executivos, já dei mentoria para executivos de alto nível mesmo. Já dei mentoria para conselhos de administração também e sou conselheiro de empresas. Tenho, inclusive, a formação de conselheiros da Fundação Dom Cabral. Né? Eu sou o CEO e o fundador do Grupo Smart Valor, que é uma consultoria. Hoje começou com uma consultoria, hoje é um grupo com várias empresas de consultoria de gestão, de formação, de capacitação de pessoas, de intermediação de negócios. Nós temos aí negócios físicos, imobiliária, lojas de carro, lojas de franquia no shopping. Temos também consultorias especializadas em clínicas médicas, em escritórios de direito, para profissionais médicos, para profissionais advogados, que a gente mistura esse curso Virada Financeira com conhecimento prático. Quem quiser conhecer mais, só entrar em contato depois. Então, agora, formação formal, né? Eu sou engenheiro civil, eu tenho pós em engenharia de produção, tenho MBA em finanças e estou cursando alguns cursos. Curso já um MBA de IA aplicados ao negócio, sou mestrando em gestão e desenvolvimento regional, estou fazendo um outro curso executivo de MBA em Wharton também, sou coautor de um livro, tem mais 3 livros que estão em elaboração, além dos e-books, que são vários, né, e tem certificado de conselheiro de empresas. Bom, porque, primeira coisa, nós temos que falar do lucro. Quando eu falo para vocês que nós estamos trabalhando para melhorar o resultado do negócio, nós temos que entender que é o seguinte, que o coração do negócio é o lucro. O que vai fazer o negócio sobreviver no curto, no médio e no longo prazo é o lucro. Você pode até falar, mas já ouvi muito falar que o caixa é importante. O caixa é essencial, inclusive se você não tiver caixa, você pode quebrar um negócio até mesmo com lucro. Mas o fato é que se você não tiver lucro, o seu caixa vai acabar uma hora ou outra. Não adianta, a menos que você ponha dinheiro o resto da vida no seu negócio. Você trabalha em outra coisa para botar dinheiro no negócio, que não é o ideal. Então, gente, a base da sobrevivência de qualquer negócio é o lucro. Eu preciso que vocês entendam isso. Então, nós temos que melhorar o lucro. Com o lucro equacionado, obviamente que empresas que necessitam muito de estoque ou estão crescendo muito rápido, expandindo muito rápido,
essas empresas podem ter problema de caixa. E aí é uma outra atuação, né? Que nós também temos cursos e temos consultoria para melhorar. Há pouco tempo atrás, nós demos consultoria para um gigante de peças de São Paulo, que tem lucro da base de 20 milhões de reais por ano, que estavam com problema de caixa. Ela nos contratou não para melhorar o lucro do negócio, nos contratou para melhorar o caixa do negócio. A gente melhorou, mas antes a gente viu que ela estava com lucro equacionado. Então, o primeiro passo é sempre fazer a empresa ser lucrativa. Depois, a gente tem que olhar para essa empresa não ficar sem caixa. Júlio, mas você está falando lucro e caixa são coisas diferentes. Sim. Gente, são coisas que talvez vão passar rápido aqui, que não é o objeto dessa aula. Nos meus cursos eu explico isso com muito detalhe, mas é importante vocês entenderem que dinheiro que sobra no final do mês não necessariamente é o lucro. Também, ao mesmo passo que se faltar dinheiro, não significa que não deu lucro. Por quê, gente? Porque às vezes, eu gosto de dar um exemplo muito simples, tá? Você tem um negócio ali que vende peças de carro. E você, no primeiro mês, para começar a pegar o negócio, você pegou e vendeu tudo com 60 dias de prazo. E comprou todas as mercadorias à vista, com o dinheiro que você tinha para investir. No final do mês, você vai consumir caixa. Não vai sobrar nada de dinheiro, porque você pagou tudo à vista e não recebeu nada ainda. Significa que o seu negócio deu prejuízo? Não. Não deu prejuízo. Você vendeu pra caramba, o seu negócio foi super bem. Só que você consumiu caixa. Então, esse é um exemplo claro de que caixa não significa lucro. Vou dar um outro exemplo para vocês. Você, às vezes, o seu negócio está dando prejuízo todo mês. Aí chegou um mês, você resolveu vender um balcão velho que você tinha no seu negócio. Aí esse mês sobrou dinheiro. Aí você fala, esse mês meu negócio deu lucro. Não, continuou dando prejuízo. Só que entrou um dinheiro que não é da operação, foi uma venda de um equipamento antigo que você fez. Ou, você pegou dinheiro no banco emprestado, sobrou dinheiro. Significa que seu negócio deu lucro? Não. Você pegou dinheiro emprestado no banco. Seu negócio já teve caixa no mês, mas não deu lucro. Então, é muito importante vocês entenderem essa diferença. Hoje é importante vocês entenderem que o lucro é o coração do negócio, tá? Então, empresas que não monitoram o lucro adequadamente têm 3 vezes mais chance de falir nos primeiros 5 anos. É o que acontece com 90% dos pequenos negócios no Brasil, gente. Ninguém controla o lucro. Você chega, todos os negócios pequenos que eu conheci aqui em Varginha, depois que eu mudei para cá, eu pergunto para as pessoas qual o seu lucro, ninguém sabe dizer qual é o lucro. A maioria fala, eu mais ou menos eu sei que está dando lucro, porque de vez em quando está sobrando dinheiro. Como eu disse, isso pode até enganar, mas é lógico, no longo prazo, se está sobrando dinheiro sempre, é um sinal de que está dando de lucro. Mas ninguém sabe quanto, né? E se não está sobrando, ao longo prazo é sinal de que está dando prejuízo. Mas qual prejuízo? E se você não sabe o seu número, você não sabe onde tem que melhorar. Então, é muito importante você medir o lucro, tá? Isso é a mensagem que eu estou deixando para vocês. Aqui é a explicação que eu acabei de falar, que caixa é diferente do lucro. Isso acontece comigo o tempo todo. Eu antecipo o assunto, que tem slide depois e vice-versa. Faz parte da minha didática sempre, porque eu vou seguindo uma lógica aqui de falar e eu não interrompo. Gente, uma outra coisa que todo mundo comete erro é margem de lucro e rentabilidade, tá? Eu já vi muita gente, eu já vi gestor de empresa grande falar assim, o meu negócio está dando uma margem de lucro de 20%, está acima da Selic, está bom. A margem de lucro não tem nada a ver com a Selic, gente. A margem de lucro, ela é qual a fatia do seu faturamento que vira lucro. Então, é assim, de cada 100 reais que eu vendo, se minha margem de lucro é 25%, significa de cada 100 reais que eu vendo, 25 é lucro. Isso mostra o quê, gente? Qual que é a eficiência operacional do meu negócio? Mas não necessariamente, inclusive, mostra que um negócio que tem uma margem de lucro alta necessariamente é melhor que o outro. Depende do negócio, tem perfis. Vocês estão acompanhando, por exemplo, aí, o pessoal do Cruzeiro Supermercado BH, do Pedrinho. Supermercado é um negócio que, por sua natureza, tem uma margem muito baixa. Então, na hora que você pega e tem um faturamento bilionário, você tem um percentual pequeno dele que é lucro.
Significa que ele é ruim de negócio? Não, é a característica do negócio. Já empresas de, por exemplo, de prestação de serviço costumam ter uma margem de lucro alta. De novo, o que, que é isso? Significa que de cada R$ 100 que você fatura, uma fatia grande vira lucro. Isso significa, não, então eu só vou mexer com serviço? Não, não, gente, significa o seguinte, que você tem que vender menos para ter mais lucro, mas às vezes é muito mais difícil vender serviço do que vender itens no supermercado, né? O importante é dar lucro, tá? E isso não tem nada a ver com a Selic. O fato, então, quer dizer que se uma rede de supermercado dá 5% de margem de lucro, significa que ela é ruim porque a Selic hoje está em 15%? Não tem nada a ver. A Selic é a rentabilidade do dinheiro investido e não percentual do faturamento. Então, a rentabilidade, sim, você tem que comparar com a Selic. É o quê? Bom, o meu negócio vale 100 mil e ele está me dando um lucro anual de 10 mil, e ele está me dando um lucro de 10% sobre o capital investido, sobre o capital alocado. Isso significa que eu estou tirando no meu negócio hoje menos do que eu tiraria colocando esses 100 mil no banco, numa renda fixa, num tesouro direto. Então, isso é rentabilidade. Então, a partir do momento que eu tenho o lucro do meu negócio, eu consigo calcular duas informações que são muito importantes para eu diagnosticar, que é a margem de lucro e que é a rentabilidade. E eu estou falando isso hoje para vocês na aula de IA, por quê? Porque o caminho para você fazer um bom diagnóstico usando inteligência artificial é você fornecendo para a IA qual que é a sua margem de lucro e qual que é a sua rentabilidade, ou pelo menos fornecer qual que é o seu lucro e o seu faturamento e o seu capital alocado, que a IA consegue sozinha calcular a margem de lucro e a rentabilidade, e de acordo com o seu segmento, ela consegue te falar se isso está bom ou ruim. Que essa é uma outra grande dor do empresário. O empresário vê, minha margem de lucro está em 15%, ou seja, R$ 15 de cada R$ 100 que eu vendo entra para o lucro. Isso é pouco ou é muito? Depende. Para restaurante pode ser pouco, para supermercado é muito, para serviço é muito pouco. Aí, na hora que você joga essas informações e joga, a IA já começa a te dar referência. E ela vai te falar se é pouco ou muito. E a rentabilidade, mesma coisa. A partir do momento que você fala, ó, o meu negócio hoje tem lá 100 mil investido, ou ele vale 100 mil e ele está me dando 30 mil de lucro por ano. Isso é pouco ou é muito, depende do negócio. Mas dá para saber que já é o dobro da Selic, já é uma coisa importante para você ter essa noção. Certo? Então vamos seguir aqui para algumas dicas. Alguns erros básicos que as pessoas consideram para calcular o lucro. E às vezes, muitas vezes a empresa não calcula o lucro e 90% das vezes a empresa, os pequenos negócios não calculam o lucro e 9% dos outros 10 calcula errado. Então, assim, ou não tem informação ou ainda tem errado. Por quê? Primeira coisa, pessoa mistura os gastos, pessoa física com pessoa jurídica. Isso aí é mais comum que vocês podem imaginar. Aí na hora que você pega lá, porque o cara paga o cartão de crédito com o dinheiro da empresa, paga a gasolina do seu próprio carro com o dinheiro da empresa. Não tem problema pagar, gente, o dinheiro é seu, mas é importante registrar o que é da empresa e o que é seu. Para calcular o lucro do negócio, nós temos que lançar só os gastos do negócio. Tá? Os seus gastos você vai lançar como o seu salário, que é o Prolabore. Agora, se você gasta mais ou menos do que o seu Prolabore, isso é um problema seu, pessoa física, do seu CPF, não é do seu CNPJ. Então, esse é o primeiro grande erro. Segundo erro, não registra tudo. Tá? Isso aqui foi pequeno, aconteceu só uma vez, não vou registrar. Aí, quando vê, acontece de novo, não registra. Quando vê, você tem lucro fake. Terceiro, você trabalha no negócio e não põe o seu salário. Ou, às vezes, você põe o que você tira. Não é nenhum nem outro. Você tem que estabelecer um salário para você justo de acordo com o mercado. Então, por exemplo, eu trabalho na minha consultoria. Quanto que eu ganharia? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Quanto que eu ganharia se eu não fechasse a Smart Valor e trabalhasse para uma grande consultoria no Brasil?
ganharia X. Então, eu coloco a Smart Valor, tem que me pagar esse X e tem que dar lucro. A empresa tem que pagar o meu salário que eu ganharia em outro lugar e me dar lucro. Então, você, independente de quanto você tira, nós não estamos olhando caixa, você tem que colocar como gasto o seu salário, mesmo que você não tenha tirado nada. Você coloca, você colocou 10 mil, então você vai colocar lá, tem todo mês tem um gasto de 10 mil que é o seu salário, mesmo que você não tire, para calcular o lucro. O lucro não é, de novo, o dinheiro que sobra. Lucro é o cálculo de tudo que deveria ter sido pago. E deveria ter sido pago o seu salário. Se não pagou porque faltou dinheiro ou porque você não precisou, é uma circunstância, mas deveria ter sido pago. Você tem que avaliar se o seu negócio é lucrativo pagando o seu salário. Mesma coisa para o aluguel do imóvel. Mesmo que o aluguel seja próprio, é muito saudável você colocar o aluguel. Sabe por quê? Porque se o negócio tivesse fechado, você estava alugando esse imóvel para outro lugar. Então você pega e fala, se eu estivesse alugando para outra empresa, estaria por ano quanto? 5 mil por mês? Então é gasto da empresa 5 mil por mês. Tem que colocar. Aí as coisas vão ficando mais apertadas, mas aí é bom para você ter um choque de realidade e aí você trabalha para melhorar. Porque se a sua empresa ela não consegue gerar resultado para pagar o seu salário, que trabalha nela, o salário dos seus familiares, que trabalha nela, o aluguel do seu imóvel, que não trabalha nela, ela não é lucrativa. Ela não é sequer lucrativa. É um indício forte que é melhor fechar o negócio e vocês vão trabalhar em outro lugar, é alugar imóvel para os outros, que você começar a depender de funcionário, ter problema com o trabalhador, com o governo, com o fiscal, com chantagem, com insegurança jurídica, e não dá conta nem de pagar o salário, o seu aluguel do seu imóvel, não é um bom negócio. Tá? Depreciação, mesma coisa. Você tem uma estrutura, essa estrutura deprecia todo ano. Todo ano ela vai perdendo valor. Mesmo que você não pague esse valor, você tem que considerar o negócio, tem que dar lucro suficiente para você fazer uma poupança para daqui a alguns anos você reformar esse negócio. Então, você tem, mesmo que você não tire o dinheiro para botar na poupança, que era o certo de fazer, você tem que considerar também. Tá? Você também tem que calcular o estoque, o CMV, ou CPV, né, que é o custo da mercadoria vendida, e o custo do produto vendido, não é o valor que você pagou no mês, nem o valor que você comprou no mês. Isso é um erro gravíssimo. É o quanto você consumiu no mês. Por que que é errado você consumir? Vamos supor que naquele mês, um fornecedor seu, fez uma promoção e você comprou estoque para 2 anos. Significa que aquele mês você teve um prejuízo gigante? Não. Para você calcular o seu custo real daquele mês, é só daquilo que saiu do estoque. Esse é o erro principal que a consultoria resolve, que as pessoas não conseguem calcular, que é o CMV ou CPV. Tá vendo, gente, como é que tem algumas complexidades no cálculo do lucro? Outra coisa, as pessoas consideram investimento como custo. Investimento não tira, não diminui lucro. Ah, esse mês eu resolvi comprar uma sede nova. Tive prejuízo? Não. Isso é investimento. Virou valor para você. Eu não posso gerar isso como custo. Ah, comprei uma frota nova de carro. Não é. Eu comprei um notebook novo. Isso não é custo. Isso é investimento. Isso não diminui do lucro. Então, todos esses fatores, eles às vezes pioram ou melhoram o lucro de uma maneira incorreta. Então, use isso como um checklist. Né? A gente já conversou, não considere o que foi pago no mês, e sim o que deveria ter sido pago no mês. Então, uma outra coisa, às vezes eu paguei no mês, eu paguei uma conta, eu combinei com o cara do aluguel de pagar 1 ano de aluguel antecipado. Eu não vou considerar 1 ano de aluguel como despesa no meu mês. Eu vou pegar esse 1 ano, vou dividir por 12 e jogar 1/12 em cada mês. Isso é o que a gente chama de competência. Mesma coisa do salário. O salário que eu pago em setembro, da turma que trabalhou em agosto, ele não entra no custo de setembro, ele entra no custo de agosto, mesmo eu pagando em setembro, porque eu pago o mês vencido. Eu vendi a prazo. O dia que eu vendi entra na receita e não o dia que eu vou receber. Então, se eu vendi hoje 100 mil reais hoje e eu vou receber isso daqui a 1 ano, entra na venda, nas receitas do mês, os 100 mil reais. Porque é competência, não é caixa.
Coloque as provisões, mesma coisa. Eu tenho que ficar guardando dinheiro para 13º, para férias. Eu só vou contabilizar como gasto no mês que eu pago? Não. Eu já vou contabilizando aqui um dozeavos todo mês. Para quê? Para diluir, para ficar certo o lucro do negócio. Tá? Isso evita surpresas, eu estou citando aí. E, por fim, algumas despesas anuais, por exemplo, às vezes paga seguro do carro uma vez por ano, IPTU paga uma vez por ano, uma licença de funcionamento uma vez por ano. O certo também é diluir isso, dividir em 12 meses, jogar um dozeavos em cada mês. Por quê? Porque senão no mês que você pagou o negócio, vai dar um prejuízo fake. E nos meses que você não pagou, vai dar um lucro fake. Então, o certo é jogar um dozeavos. Então, aqui, gente, eu quis entrar em algumas dicas, não tem tanta correlação com o tema da aula de hoje, mas eu acho que ia ser importante para agregar valor, tá? Então, é o seguinte, o ideal, gente, a qualidade da informação que entra na IA é proporcional à qualidade da informação que sai. A quantidade também. Quanto mais informação eu colocar, mais vai sair correto. Óbvio que se eu souber conversar com a minha inteligência artificial, ou seja, se eu fizer o prompt adequado. Mas, no mínimo, gente, no mínimo, você precisa dizer para a IA qual que é o seu segmento, para a IA poder rastrear informações na internet, na base dela de conhecimento sobre o segmento que você está, o seu faturamento médio mensal, qual que é o dinheiro que está investido no seu negócio, ou até mesmo o valor do seu negócio, se você tiver essa noção. Se você tiver a noção, ó, meu negócio, eu já recebi uma proposta aqui de 150 mil, ele vale 150 mil. Ótimo, fornece essa informação. Agora, independente disso, ele vale 150 mil, quanto de dinheiro você tem alocado lá? Se somar todos os ativos, se somar os carros, o equipamento, tudo que você tem lá, tem quanto? Ah, tem 100 mil empregados. É muito importante para ele que, gente, poder, inclusive, calcular aquele retorno que eu falei para vocês, a rentabilidade. Qual o percentual do meu capital alocado que está virando lucro, né? E o lucro. Então, com essas 4 informações básicas, já dá para a gente ter um resultado legal, tá? Mas óbvio que quanto mais melhor, e eu vou mostrar para vocês isso aqui. Então, como que a IA revoluciona a gestão do seu negócio? Primeiro, ela permite fazer um diagnóstico inteligente, porque ela identifica padrões e ela compara com o mercado, ela já tem uma base de conhecimento, coisas que talvez você não conseguisse, principalmente se você usar o prompt correto. Depois, ela vai fazer sugestões de melhoria e ela te auxilia na tomada de decisões. Então, ela te ajuda nesse sentido, tá? Então, vamos começar. Eu montei essa figura, gente, eu que montei essa estrutura de prompts para mostrar para vocês que hoje nós temos 4 níveis de prompts, tá? E eu vou dar exemplos para vocês. Agora começa a ficar interessante. Então, olha que legal. Eu tenho o prompt, o famoso prompt, que eu chamo iniciante, que ele tem um contexto fraco e ele tem um direcionamento fraco, que eu tenho que corrigir para direcionamento fraco. Ele é o pior prompt que tem. Tá? O meu objetivo é ter esse aqui, ó, o mestre dos prompts, que é o quê? Eu ter um bom direcionamento e um bom contexto. Júlio, o que é isso? Eu vou dar exemplo no próximo slide, vai ficar muito claro o que é um contexto e o que é um direcionamento bom ou ruim. Tá? Agora, eu tenho um meio termo aqui. Um deles, eu tenho um bom direcionamento e um contexto fraco, e o outro, eu tenho o contrário. Eu tenho um bom contexto e um direcionamento fraco. Então, o ideal, gente, na hora que a gente for construir um prompt, escrever um prompt para a gente começar a entender e sair um plano estratégico, quando eu falo um diagnóstico profissional do meu negócio, é eu ter um prompt com bom direcionamento e bom contexto. Quando eu falo aqui, gente, de diagnóstico e plano estratégico, é basicamente a mesma coisa, tá?
Um bom diagnóstico, ele tem a parte de análise e as ações estratégicas. Um diagnóstico completo, ele tem as duas partes. Ele tem a análise da situação atual do seu negócio e as ações que seu negócio precisa tomar para melhorar o resultado. Então, o plano estratégico é a segunda parte de um diagnóstico, tá? Então, e quando às vezes eu falo um, falo outro, nós estamos falando variações do mesmo tema aqui. Então, olha que interessante esse slide aqui para vocês, né? Olha aqui alguns exemplos. Então, quero mostrar aqui. Eu vou te falar que tem um prompt mais simples ainda do que esse aqui, que eu estou colocando esse aqui como o mais simples. Eu já vi muita gente chegar e simplesmente colocar assim: como que eu faço para eu melhorar o lucro do meu negócio? Ponto. Isso é ruim? Não, ruim é não fazer nada. Mas esse é o pior dos prompts que eu posso colocar. Por quê, gente? Eu não dei nem contexto e eu nem direcionei bem. Eu simplesmente falei, como que eu faço para eu melhorar o resultado do meu negócio? Ele tem zero contexto. Eu só falei meu negócio, zero contexto. E ele tem um direcionamento mais simples possível, que é melhorar o resultado do meu negócio. Só isso. Esse aqui, ele já tem um contexto e ele tem um direcionamento, mas eles são fracos, tá? Tenho uma padaria há 3 anos, consigo sobreviver, mas não estou seguro se vem melhorando. Analise meu negócio e me diga como melhorar meus resultados. Esse é um prompt que tem contexto e tem direcionamento. O que é o contexto que a gente está conversando agora? O contexto, gente, é o que envolve o negócio. Eu tenho uma padaria, ela tem 3 anos de vida, eu consigo sobreviver, mas não estou seguro se vem melhorando. Isso é o contexto. São as características do negócio. E o direcionamento é isso aqui, ó. É o que eu quero que a IA solte de retorno para mim. Eu quero que ela analise meu negócio e me diga como melhorar os meus resultados, tá? Então, esse é um exemplo de um prompt iniciante. Eu vou te falar aqui, a maioria das pessoas que hoje querem melhorar seu negócio solta algo mais ou menos nesse nível aqui, ou até pior. Agora, às vezes eu vejo, gente, pessoas soltarem um bom direcionamento, mas sem colocar o contexto. Com o contexto continua fraco, ou seja, olha aqui, ele replicou o contexto anterior. Ele coloca aqui: tenho uma padaria há 3 anos, consigo sobreviver, mas não estou seguro se vem melhorando. Mas só que ele melhorou o quê? Ele melhorou o contexto, o direcionamento. Ele falou, ó, primeiro, atue como um consultor de negócio. Já muda a cabeça da IA. A IA já vai te responder considerando que ela é uma uma consultoria de negócios. E eu ainda falei aqui, ó, faça um diagnóstico de meu negócio, observando a margem de lucro, a rentabilidade, a comparação com os números padrão do setor. Depois crie um plano com 12 ações específicas para os próximos 12 meses para aumentar o lucro, com a explicação do que motivou a proposição dessas ações. As ações devem ser aderentes ao diagnóstico e cada uma desdobrada em subações execuíveis para dimensionamento dessas subações. Considere colocar no nível de tarefas que possam ser executadas. Gente, isso aqui eu criei. Já ficou um belo de um direcionamento, tá? Tá longe de ser o direcionamento ideal perfeccionista de uma consultoria do nível da minha, tá, gente? Mas já é um belo de um direcionamento. Só que aqui eu tenho um contexto muito ruim. Aqui já é o contrário. Eu melhorei o contexto, mas eu continuei com um direcionamento ruim. Eu já comecei com mais informações. Olha aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. 3 anos de vida, fatura 125 mil reais por mês, tem uma margem de lucro de 18%, ou seja, 18% dos 125 mil é o meu lucro médio. Ou eu poderia dizer o seguinte, meu lucro médio, vou fazer a conta aqui de cabeça, 18% de 125 mil deve dar mais ou menos 22.500. Mais ou menos, não, preciso. Pode fazer a conta aí. 22.500 de lucro, ele já ia calcular que dá 18%.
Eu tenho 4 funcionários. A minha padaria fica num bairro residencial de classe média. Tem 2 mercados próximos. 60% das minhas vendas são pães, 25% salgados, 15% doce. Funciona das 6 às 19. O faturamento vem crescendo, mas o lucro não cresce na mesma proporção. E os meus custos variáveis estão em 50%. Gente, olha que legal. Olha o tanto de informação a mais que eu dei para a minha inteligência artificial. Só que eu vim aqui e fiz um direcionamento pobríssimo, que é igual ao primeiro. Ó lá, analise meu negócio e me diga como melhorar meus resultados. Então, qual que é o caminho perfeito, gente? Perfeito não. Qual que é o caminho para um diagnóstico completo? Eu juntar o melhor dos dois. Eu fazer um contexto desse nível aqui, com todas as informações, e dar uma orientação desse nível aqui. Então, eu junto tudo aqui. Júlio, mas eu não tenho todas as informações. Não tem problema. Lembra que eu falei que o básico são 4 informações, que é principalmente qual que é o segmento, padaria, o faturamento, o lucro e o capital empregado, que aqui ele nem colocou. Tente colocar pelo menos essas 4 informações. Agora, se você ainda tem outras informações, gente, o que abunda não prejudica. Eu gosto muito de brincar assim, pessoal. Não tem problema sobrar informação. Então, aqui ele colocou horário de funcionamento, colocou um fatiamento ali das vendas, em qual bairro que fica e foi colocando. Então, aqui eu vou sair um pouco aqui da apresentação e vou abrir aqui um PDF que eu vou disponibilizar para vocês, no qual eu tenho aqui o case da padaria. Isso aqui, gente, eu não joguei no ChatGPT, eu joguei até num outro aplicativo que eu tenho aqui, que usa várias alternadas. Para quê? Até porque eu estava até falando isso com a Thaís. O ChatGPT já aprendeu muito comigo. Ele sabe como... É incrível isso, tá? Mesmo eu não colocando isso no prompt, ele sabe como que eu gosto que solte os resultados, propostas por ações. Então, eu até experimentei. Na hora que eu joguei, mesmo um prompt muito simples, com direcionamento ruim, ele já soltou coisa boa porque ele aprendeu comigo. Olha que legal, olha que interessante. E ele aprende mesmo. Mas aí, para efeitos didáticos da nossa aula, eu preferi jogar numa outra inteligência que não sabia como eu gosto do resultado para ela me dar os resultados. Então, olha que interessante, gente. Na hora que eu venho esse case aqui da padaria, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, tá, gente? Depois. Então, na hora que eu solto esse diagnóstico inicial, né, que é aquele que a gente colocou, que ele tem um contexto fraco e tem um direcionamento fraco, ele me retorna o seguinte: ele me retorna coisas genéricas. Ele vai soltar coisas que às vezes não se aplicam ao meu negócio, ele não vai ser certeiro nas sugestões, ele não vai conseguir dizer se o meu negócio está bom ou ruim, porque ele não tem informações. Então, ele vai basicamente recomendar que você faça análise. Só que eu já quero soltar informações para que ele faça análise, mas como ele não tem as informações, ao invés dele sugerir ações focadas para o seu negócio, ele está soltando, primeira ação, faça uma análise. Olhe como é que está o custo da sua mercadoria, olhe as suas despesas, olhe o seu fluxo de caixa, olhe o cardápio dos seus produtos. Espera aí, gente, eu estou tentando fazer um negócio aqui, não estou conseguindo. Olhe o cardápio, olhe se você não tem que inovar, avalie o seu marketing, vê se a sua identidade de marca está boa, tá vendo? Certifique-se, faça promoções. Com base em quê? Ele não tem ele nem tem informação. Mas lembra quando eu disse para vocês que é melhor do que nada? Porque, gente, isso aqui inspira. Você nunca vai pegar isso aqui e vai falar, vou fazer tudo o que ele está fazendo. Por quê? Porque não teve informações para te soltar um diagnóstico, um plano estratégico bem feito. Mas isso aqui, no mínimo, te inspira, né, gente? Às vezes você vai pegar alguma coisa que, ó, isso aqui é legal. Ah, isso aqui não faz sentido para mim. Ó, isso aqui é legal. Vou treinar minha equipe no atendimento ao cliente. Você concorda comigo que qualquer plano de ação que você fizer para qualquer negócio vai ter uma ação, se encaixa uma ação de treinamento de equipe, se encaixa uma ação de avaliar cardápio, são ações genéricas. Exatamente por quê, gente? Porque é o que eu ensinei para vocês.
Quanto mais pobre a informação que você coloca, mais pobre a informação que sai. Que já é um diagnóstico, gente, investigador, que é aquele com prompt, com um bom direcionamento, que é o que a gente mostrou, mas com um contexto fraco. Eu não vou ler aqui para a gente não perder tempo, mas já melhora bem, tá? Aqui, como eu direcionei ele bem, para ele gerar as 12 ações, você pode ver que ele já vai me retornar aqui, ó, as 12 ações. A primeira ação, revisão de preço. A segunda, redução do desperdício, diversificação do cardápio, promoções e ofertas, mas ele já vem com as 12 do jeito que eu pedi. Lembra que eu pedi para ele criar subações? Lembra que eu pedi para ele justificar? Para eu entender. Sabe por que eu peço para justificar, gente? Para eu entender por que ele está criando uma ação. Porque se ele viajar na maionese, eu vou ver. Então, ó, ele está mandando revisar o preço. Por quê? Para aumentar os preços pode ser necessário para melhorar a margem. Mas você está vendo que ele está deixando tudo no condicional? Pode ser, por quê? Exatamente porque eu direcionei bem, mas eu não botei em contexto. Ele não sabe se o problema é de preço. Ele está levantando uma simples hipótese. Mas pelo menos, olha como é que já vem muito mais completo, né, para a gente. Ó. Ele fala aqui, ó, diversificação do cardápio. Como? Realiza uma pesquisa de mercado, depois testa as receitas em pequenos lotes. Olha que legal. Para quem não sabe como fazer um ajuste de cardápio, tá aqui, ó, um passo. Primeiro, você vê no mercado como é que tá os produtos e depois vai testando 2 ou 3 produtos a cada vez. Ó, agora eu vou ajustar o preço aqui do pão. Ah, da manhã vou ajustar o preço aqui dos frios, do presunto, do queijo. Enfim, vou testando se vai cair no movimento ou se está tendo algum problema, se não teve nenhuma sensibilidade. E assim por diante. E aqui eu saio com um diagnóstico, meia boca ainda. Aí eu, olha para você ver, mas já foi bem maior, né? Já foram 2 páginas, ó. Né? Agora eu venho para aquele planejador, que é o quê? Eu já ponho um bom contexto, mas eu não falo como eu quero a saída. Então ele já vem com o negócio meio que solto. Aqui ele já consegue me dar a situação atual, ó. Ele já fala, ó, meu negócio está faturando 125 mil, está com a margem de 18, tem um lucro mensal. Olha lá, lembra que eu fiz a conta de cabeça, gente? Ó, não estou ruim, não. Ó. 22.500. Os custos variáveis são de 62.500 por mês. Eu tenho a distribuição. Ó, ele já faz uma análise do crescimento com base no que foi informado, e aí sim ele entra aqui na melhoria no plano estratégico para melhorar os resultados. Então ele manda revisar o mix de produtos, aí ele vem aqui aumentar a eficácia do marketing, mas você pode ver que ele já não pôs a justificativa, já não pôs as subações. Por quê? Porque eu não direcionei direito. E aí sim, gente, eu venho no diagnóstico que eu chamo mais completo, que é um prompt que eu já ponho todo aquele contexto e todo bom direcionamento, que é aquilo que a gente mostrou lá no PowerPoint. E aí, gente, olha o tamanho do retorno da IA e a qualidade. Ele faz um diagnóstico completo, faz uma análise de custo, distribuição de vendas, constrói algumas hipóteses, fala sobre concorrência e localização. A presença, olha, a primeira vez que ele cita isso, ó, a presença de 2 mercados próximos pode indicar uma concorrência acirrada, o que exige diferenciação ou na qualidade do produto e do serviço, ou até mesmo em promoções de preço. Se o faturamento está crescendo, mas o lucro não, isso pode indicar um aumento também nos seus custos. Quer dizer, eu estou vendendo mais, mas não está melhorando, não está sobrando nada. Por quê? Porque o custo está aumentando mais do que as vendas. Tá? Olha aqui, ó, que eu pedi para ele, ó, nesse direcionamento. Ó, a margem de lucro em padarias podem variar de 10% a 25%, indicando que a sua margem está no limite inferior. O que significa? Na prática, sua margem está baixa. Você precisa melhorar a sua margem. Então, o plano estratégico para melhorar a margem é diferente do plano estratégico para aumentar a receita, que é diferente do plano estratégico para melhorar o caixa. Tá? O ideal é que os custos variáveis sejam reduzidos abaixo dos 50% do preço hoje. Então, olha só, com base nesse diagnóstico aqui, aí sim ele está propondo ações já certeiras para o negócio. E olha aqui, vão ser 2 ou 3 páginas de ações. Ó. Ação, revisar o preço. Eu preciso analisar os custos atuais e verificar a possibilidade de aumentar o preço em pelo menos 5%.
Objetivo, aumentar a margem. Por quê? Porque ele constatou que a margem estava baixa, sem perder competitividade, porque isso também não adianta nada. Aumento na variedade do produto. Uma outra coisa é avaliar e incluir novos itens, pães especiais, para quê? Para atrair novos clientes e aumentar as vendas. Criar um programa de fidelização. Por quê? Porque eu tenho a minha concorrência, aí aumenta a fidelidade, elimina a concorrência. Né? Negociar com fornecedores para comprar melhor. Por quê? Porque ele constatou que o custo variável estava alto. Olha lá. Objetivo, diminuir custo e aumentar a margem. Otimizar estoque para evitar desperdício, e aí eu tenho menos custo também. Treinar funcionário, melhorar minha presença no digital, promoção em dias especiais, parcerias locais, reavaliação de custo fixo, implementação de um sistema de feedback. Objetivo, melhorar os produtos, monitoramento, avaliação mensal. Aí a subação é criar relatórios mensais e com o objetivo de acompanhar e aumentar a eficácia das ações e corrigir a rota. Conclusão, essas ações visam aumentar a margem de lucro e aprimorar a eficiência. Olha, gente, a diferença da qualidade do plano estratégico com simples melhorias no prompt. E contexto, tanto de contexto quanto de direcionamento. Certo, gente? Então, antes aqui, eu vou voltar para vocês. Assim, eu só queria, do ponto de vista de vocês, que vocês sinalizassem com as informações, com os emojis ou no chat, se vocês, com essas simples informações que eu já passei para vocês, se já conseguem agregar informações para o negócio de vocês, gente. Como eu disse, é uma aula de 1h30. Né? Imagina o que eu posso ensinar para vocês num curso de longo prazo, né? Mas assim, numa 1h30, eu queria de fato transferir conteúdo para vocês. Ó, todo mundo dando joinha. Com poucas informações. Então, amanhã, gente, amanhã vocês já podem pegar, construir um prompt completo, adaptando ao negócio de vocês. Então, Vila Café, vão lá adaptar o Vila. Qual que é a situação do Vila? Vem crescendo o faturamento, vem crescendo o lucro. Qual que é o lucro médio? Não tem problema em colocar informações sensíveis, que ninguém vai ver essas informações. Então, você coloca, o meu negócio hoje vale 1 milhão, está faturando tanto, tal, tal, tal. Pega aquele prompt completo, põe lá e ele vai soltar. Ele vai fazer um diagnóstico, vai dizer como o seu negócio está na visão dele, comparando com o mercado, e depois ele vai soltar um plano com 12 ações. Por que 12? Porque eu pedi 12. Se vocês querem 14, é só trocar o 12 por 14. Se vocês querem 5, é só trocar. Aí vocês vão aprender também a ter criatividade. Né? Vocês podem brincar com isso. E outra coisa, gente, vocês podem complementar. Eu vou mandar aí também, eu vou pedir para a Loriana anotar, eu vou montar para vocês que é o seguinte, depois que ele solta esse diagnóstico, você simplesmente pode pedir para ele falar assim, monte um cronograma detalhado para mim com uma microação para eu fazer por dia, para eu conseguir colocar isso tudo em prática. Ele vai pegar e falar, hoje você vai fazer uma pesquisa com 3 concorrentes, amanhã você vai pegar e vai testar um novo preço, depois da manhã. E aí você vai quebrar em microações, gente, que é a melhor maneira de você evitar a procrastinação. Hoje, na hora que eu chego para qualquer um de vocês e falo assim, revisa o cardápio do negócio de vocês, ninguém vai fazer nada. Sabe por quê? Porque é chato, demora meses para fazer isso. Mas se eu falar para você, amanhã você vai ligar em 3 concorrentes e pegar o preço do quilo do pão. Só isso. Você vai ligar. Primeiro passo, pedacinho. Isso aí é 2 minutos. Aí depois da manhã, você vai pegar e vai fazer um experimento de colocar um preço com uma promoção, um preço mais barato e testar se aumentou a venda. Aí depois da manhã, você vai pesquisar outro produto. Aí vamos lá. Daqui a 4 dias, você vai sair dessa linha. Você vai falar assim, daqui a 4 dias você vai contratar um freelancer de marketing para você. Aí você vai ligar para um freelancer. Daqui a 5 dias, você vai fazer uma outra coisa. Você quebra. E ele quebra para você. Isso é o legal da história. E ele é muito organizado. Ele vai te montar um cronograma completo. Se você falar assim, monta um cronograma diário, mas não põe nada nas sextas-feiras. Ele não põe nada nas sextas. Então, vocês vão começar a brincar com o negócio. Se você colocar no chat, por exemplo, assim, eu tenho uma equipe de
4 pessoas. Um é o vendedor, que é o João. Eu tenho a Rafaela, que é o marketing. Eu tenho o financeiro, que é o Pedro. Eu tenho fulano. Me ajuda a dividir as atribuições de acordo com o perfil da função de cada um. Se você quiser, você pode botar até o perfil da pessoa. Ó, essa pessoa aqui é muito criativa, essa pessoa é muito mão na massa, essa pessoa, assim, ele vai colocar as ações certas para cada um. Lógico, você pode ir ajustando. E uma coisa que eu gosto de fazer com o ChatGPT e conversando com ele, tem uma função que você pega e marca a resposta dele. Na hora que você marca, como se você estivesse marcando um texto no Word, e aí você fala, conversar com o chat. Aí eu falo assim, e se aqui você sugerisse alguma coisa relacionada à qualidade do meu produto? Aí ele vai responder, ó, assim, assim, assado. Outra dica, pede para ele ser crítico, ele é meio puxa-saco. Eu peço para ele falar assim, cara, eu não quero que você fique passando a mão na minha cabeça. Se eu falar bobagem, eu quero que você fale, isso não tem nada a ver. Na verdade, o ChatGPT você consegue configurar ele para sempre. Então eu já pus na configuração geral dele para ele fazer isso para mim. Tá, gente. Agora nós vamos caminhar para o final. Olha só, eu peguei aqui e coloquei aquelas 4 informações. Primeira coisa que você vai colocar as 4 informações lá no ChatGPT e vai escrever embaixo. Reserve essas informações que eu vou te mandar um prompt para você fazer a análise do meu negócio. E aí você vai fazer esse super prompt aqui. Gente, olha o trabalho que me deu para fazer isso aqui. Olha o tamanho do prompt. Vocês vão ter que copiar e colar. Atue como consultor. Você receberá informações de negócio e deve devolver um diagnóstico estruturado em 3 blocos. Algumas regras. Olha lá, coloquei regras para ele. Aí no bloco 1, eu quero que eles soltem as informações do empreendedor. Eu quero que ele solte o faturamento, o lucro, a definição. O bloco 2, eu quero que ele calcule vários indicadores e compare com o mercado. No bloco 3, eu quero que ele tire várias conclusões e monte o plano de ação. Tudo isso, olha o tamanho do prompt, ele deu mais de uma página, ó. Deu quase 2 páginas, 1,5 página. E aí eu fiz esse exemplo da padaria. Olha o que ele retornou. Então ele retornou tudo do jeito que eu pedi, ó. Bloco 1, ele retornou segmento, faturamento, lucro, que são as informações, capital alocado, tendência percebida, estável. O dono percebe que apesar do faturamento está subindo e tal. Aí vem para o bloco 2. Aqui ele mais copia e cola. Aqui ele começa a concluir. Então, ó, margem de lucro, 22.500. RCA, o que é esse RCA? É um indicador que eu criei. Retorno sobre o seu capital alocado no negócio. Hoje você está tirando 9,78% ao mês. Isso equivale a 205% ao ano. Porque o negócio vale 230 mil. Eu tenho alocado lá 230 mil. Eu tiro 22 mil de lucro por mês. É uma mina de dinheiro isso aqui, gente. Então, isso, ó, eu mandei ele comparar com a Selic. Ele vai comparar, considerando a Selic, que é 1,17% ao mês, o meu negócio está dando 8,4 vezes mais do que a Selic. Olha só o que o chat está trazendo para você. Eu estou dizendo, a IA está dizendo para você que seu negócio está rendendo 8 vezes mais que se ele tivesse parado lá no Tesouro Direto, tá? Mas, só que eu pedi para ele investigar, pelo meu prompt, a margem de padarias. Ele investigou. A margem média de padarias de lucro é 12%. Se a minha aqui, ao mês, se a minha aqui está 9,78, aí ele fala, está muito bom, mas ainda podia ser melhor. Porque, segundo o Sebrae, a margem de padaria é muito alta. E viu, gente? Eu já dei consultoria em rede de supermercado. O setor do supermercado que mais dá lucro é a padaria. Tá? E o retorno sobre o capital investido, em média, dá 2 vezes a Selic. Nós estamos tirando quantas vezes a Selic? 8 vezes a Selic. Então, na verdade, apesar de estar dando uma margem de lucro não muito alta, que é essa aqui, a margem, o retorno sobre o capital investido está altíssimo. Então, ele consegue fazer várias conclusões, ó. Vamos ver se ele está falando igual eu estou falando. Ó. A margem de lucro está acima do benchmark, que é 12.
O retorno supera a Selic em 8%. Apesar dos indicadores fortes, o empreendedor percebe pressão nos custos, sinal de que a escalada de despesa pode começar a corroer a vantagem atual. Então, ele já me deu uma classificação que eu pedi, ó, zona de atenção. Desempenho bom, mas com risco de deterioração. Isso significa que o plano foi guiado, que eu mandei o plano no prompt ser em cima dessas conclusões cruzadas. E aí ele começa a mandar. Mapear desperdícios de insumo. Por quê? Porque os custos ainda são altos. Como que ele faz isso? Primeiro ele levanta, depois ele padroniza, depois ele treina a equipe em 3 meses. Controle de caixa diário. Por quê? Para identificar rapidamente desvios. Como? Registro diário, depois checklist, depois revisão semanal. Capacitação. Aí eu mandei ele propoção seguindo os eixos, tá, gente? Procedimentos, eixo de capacitação, eixo de infraestrutura, eixo. Opa, peraí que eu perdi aqui. Peraí. Ele foi para o outro prompt. Eixo de automação. Olha as ações. Eixo de marketing e vendas, eixo outros. E aí, gente, olha aqui, ó. Uma, duas, três. 3 páginas do retorno. Com aquelas poucas informações que eu falei, que são essas 4 aqui, ó. Só que com um super prompt, que eu chamei de super prompt 1. Só que acontece o seguinte, gente, nós temos condições de dar muito mais para IA. Então eu montei um segundo questionário, que é esse aqui, ó, que é o diagnóstico que eu chamei de implacável. Olha o tanto, eles são 10 páginas só, da página 13 à página 23. Então, olha aqui o que você vai ter que preencher. Ó, simulei aqui, ó, o nome do negócio, o setor, a idade, a localização, o tipo de ponto, se o preço é mais barato ou mais alto que a concorrência, qual que é o principal produto, qual que é a origem dos clientes, se é na rua, se é marketing, qual que é o faturamento médio mensal, se está subindo, qual que é o lucro, se está subindo, está caindo, qual que é o meu custo fixo, qual que é o meu ticket médio, ou seja, quanto que eu vendo para cada cliente em média, se a maioria dos clientes que entra compra ou não compra, conversão, estoque, qual que é o meu valor de estoque. Aí, gente, pode ser que vocês não tenham todas as informações. Se vocês não tiverem, vocês deixem em branco, tá? Não tem problema. Feito é melhor que perfeito. Olha aqui, a área do negócio, ó, 90 metros quadrados. Número de colaboradores. E o estratégico, ó, qual é o diferencial do seu negócio? Quais são os pontos fortes, pontos fracos? Qual que é o risco? Então, eu ponho um baita de um diagnóstico. Em função desse diagnóstico, eu fiz um baita de um Super Prompt 2, que envolve aqui, ó, uma, duas, 3 páginas completas. E aí ele vem com um retorno de 6 páginas de diagnóstico. Aí é um mega diagnóstico. É o super diagnóstico. Que ele vem aqui, ó. Olha o tanto de coisa no bloco 2. O outro era muito menor, ó. Só o bloco 2, tanto de indicador que ele está gerando e comparando com o mercado. Ele compara mais, ó. Ele não compara só aquilo, ele compara várias outras informações, né, que a gente vem falando aqui. Ó, ticket médio, percepção, benchmark, conversão de vendas, ele vem fazendo isso tudo aqui no bloco 2. Olha o tamanho do bloco 2. E o bloco 3, que é o diagnóstico estratégico organizacional. Então, ele vem, faz todo um diagnóstico estratégico e vem com o bloco 4 e faz todo o plano de ação de 12 meses. Olha o tamanho do plano de ação. Vou passar página por página. Olha o tamanho desse diagnóstico. Então, vamos lá. Vamos parar aqui o compartilhamento. Obrigado aí pelas palminhas a todos aí, viu, gente? Feliz demais aí com a participação de vocês. Fiquem com Deus todos aí. Até a próxima. Valeu.